o Senhor vai trazer a sua palavra como luz para poder tirar a gente do caminho errado e nos colocar no caminho certo. Quando nós paramos para ouvir ao Senhor, ou quando nós temos o temor de Deus em nosso coração, e mesmo escolhendo o caminho errado, o Senhor vai falar por misericórdia e por amor para nos trazer de volta. O que nós vemos ali com Saulo, que foi a graça e a misericórdia de Deus que o alcançou. Saulo tinha uma marca, ele seria o grande Paulo. Havia uma vida e um propósito de Deus poderoso para acontecer na vida de Saulo. Satanás, sabendo disso, porque Satanás sabe, trouxe uma confusão religiosa na mente dele, de tal maneira que o tirou da vontade de Deus, e ele acreditando que estava fazendo e cumprindo a vontade de Deus. Mas quando aquela luz veio do céu e o derrubou, a primeira coisa que aconteceu com ele foi ele ficar cego. Ele ficou o quê? Cego. Ele ficou cego. Imagine um homem, ou como qualquer pessoa que é dono do seu nariz, que está no alto do seu poderio físico, emocional, fazendo o que quer, e de uma hora para outra não consegue enxergar e discernir a mão direita da mão esquerda. De hora para outra vai para cima de uma cama, de hora para outra não consegue enxergar o que está na sua frente para tomar decisão. Isso não apenas aconteceu em um segundo, aquela luz veio e confrontou, o lançando ao chão. Ele ficou cego e automaticamente daquela luz saiu uma voz. Não era apenas uma luz que ele ouviu, mas uma luz que falava, Rodrigo. Aquela luz falava, a luz o envolve, o deixa cego e a luz ainda falava. Aquela luz que falava disse o nome dele, Saulo, Saulo. Né? Como é que sua mãe te chamava quando estava feliz com você? E como é que ela te chamava quando ela estava brava? Tinha diferença ou não tinha? Até hoje, quando minha mãe dizia Jorginho, oi mamãe, quando minha mãe dizia Jorge Luiz, eu falei, pegou para mim, agora já era. O Jorge Luiz, a entonação daquela voz, falou, fui pego, o que eu fiz de errado, nem sei o que eu fiz, fui descoberto. A voz veio duas vezes, Saulo, Saulo. Saulo ficou tão impactado porque toda a autoridade dele foi quebrada. Ele estava agora no chão, ele estava agora só enxergar. Uma luz veio até ele, uma luz falava, chamou ele pelo nome duas vezes, como o pai e a mãe chamam a atenção do seu filho. E ele diz, quem é, Senhor? Ele não tirou a espada e disse, é o quê? Estou aqui. Nada. Quem é, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Duro é para você se levantar contra os aguilhões de ponta. Duro é para você. Olhe, levanta-te e vá para a cidade, porque lá vai te dizer o que você deve fazer. Perguntou a ele perguntou a ele alguma coisa, aquela voz? Disse para ele quem era e disse o que devia fazer. Eu quero dizer para você, queridos, que se render ao Senhor e andar no Espírito, Ele não vai ficar apacentando a gente quando o nosso coração está endurecido da nossa verdade, mas Ele vai nos confrontar. Ele vai fazer com que a sua luz brilhe e vai dizer o que nós devemos fazer. Ele não vai perguntar para a gente o que você quer fazer. Ele não vai perguntar para a gente o que você gostaria de fazer. Ele vai dizer, vá para tal lugar e faça isso. Eu preciso te dizer que isso é andar no Espírito. Eu preciso te dizer que isso é uma vida transformada. Andar no Espírito é quando você tem um confronto de Deus de dentro para fora. Quando a luz de Deus nasce dentro do seu entendimento. Quando a voz de Deus nasce dentro do seu coração. Quando o Senhor fala com você de um jeito que você sabe que foi Ele que falou, que você não pode colocar dúvida nisso, e o que Ele fala muda a sua mente, muda seu coração e te dá um novo destino. Eu quero te dizer
pertence a Deus, você é de Deus e o diabo não vai ter você nem por um dia. Você vai andar no Espírito e a vontade de Deus será feita na sua vida. Aleluia! Nenhum acontecimento na sua vida ou na sua casa que abalou as suas estruturas espirituais vai ficar em você. Hoje Deus está destruindo todo o sofisma que te prendia, toda a fortaleza que prendia a sua mente, que prendia o seu interior, porque você nasceu para o propósito de Deus e o diabo não vai impedir isso. Saulo havia nascido para o propósito de Deus e a tentativa do diabo era impedir isso com mentiras, com enganos, e a revelação de Deus, que é a luz, veio, e a palavra de Deus, que é a voz, o conduziu. Ali o destino de Saulo foi mudado. Catuca teu irmão, teu destino está mudado e o diabo não tem lugar nele. Diga a ele: o mundo não tem lugar nele, o pecado não tem lugar nele. Você é filho de Deus e você é um santo filho de Deus. Se você crê nisso, dá uma carta de palmas ao Senhor. Aleluia! Eu quero te falar que o encontro com Jesus muda seu destino. Um encontro só. O Espírito Santo muda a sua rota. Quando a luz dele brilha, aleluia, e ele fala dentro de você, e você vê que você não tem a dimensão da tua vida, então você se rende. E quando você se rende, ele te guia. E você começa a entrar no propósito para o qual você nasceu. Rendido, diga rendido. Alguém já foi assaltado aqui? Né? Misericórdia, né? Mas quando diz assim, um assalto, o que você fez? Quando Jesus fala, fulano, o que você faz? Está entendendo? Se rende. Porque aquele que tem toda a autoridade está falando com você. Aquele que tem toda a autoridade chegou até você. Se rende. Aleluia. Porque ele vai levar o que precisa ser levado. E ele vai mudar o que precisa ser mudado. Está pronto para isso? Em nome de Jesus. Está pronto para isso, cara? 2. O Espírito Santo sabe quais ferramentas usar para nos transformar. Do versículo 7 ao 9, diz assim: e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Se Saulo levantasse dali, enxergando, ele ia jejuar. Se Saulo levantasse dali, enxergando, ele ia fazer o que a voz disse? Não. Então Saulo teve que levantar dali sem enxergar, dependendo de alguém que lhe guiasse. Ele era o guia daqueles, ele era a autoridade daqueles, ele era o líder daqueles. Mas depois que a luz de Deus brilhou sobre ele e a voz de Deus falou dentro dele, ele ficou cego, ele ficou sem direção e ele teve que ser guiado. Preste atenção, tem lutas que é como uma pedra no para-brisa, que é só para te parar, porque um abismo está na frente e você precisa parar antes de chegar no abismo. Tem situações na nossa vida que é para a gente refletir e a gente fazer uma reflexão do nosso destino, uma reflexão das nossas escolhas, uma reflexão do que nós estamos fazendo. E esta reflexão vai nos trazer de volta para o propósito de Deus. Então, você sabe que a dor de cabeça, ela tem origens dentro de você.
ela tem origens emocionais e elas têm origens inflamatórias. Quando sabe que uma inflamação no fígado dá dor de cabeça? O que o fígado tem a ver com a dor de cabeça? Com a cabeça. O fígado está lá. O que tem a ver com a cabeça? Aquela dor de cabeça é um sinal que tem alguma coisa errada dentro, que precisa ser investigada. Porque se esse sinal não acender, se esse alerta não for dado, aquela inflamação vai te matar. E para aquela inflamação não te matar de forma silenciosa, o Senhor colocou dentro dela ali um sinal para fazer você cuidar e não morrer sem perceber. Está entendendo? As lutas muitas vezes são esse sinal de Deus para fazer você olhar como é que está a sua vida com Deus, como é que está a sua caminhada, como é que está a sua família, como é que está a sua condução da vida, como é que está o seu chamado, como é que está o seu trabalho, como é que está a sua vida com Deus. Naquele momento que Saulo ficou cego, rendido, dependente, ele fez o que a voz disse e ele foi jejuar. Foi jejuar e orar. Eu quero te dizer que esta luta que te abateu vai levar você a uma vida de oração e de jejum. E essa vida de oração e jejum vai fazer com que você tenha os ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus outra vez. Aleluia, para ter visão de Deus, para ter revelação de Deus e entrar no propósito novo que Deus preparou para você. Eu quero te dizer que a luta que entrou na sua vida foi uma permissão de Deus para chamar a sua atenção e te dizer: olhe para mim, porque eu tenho coisas novas para fazer. E você deve fazer isso, para que o meu novo comece. Você está pronto para isso? Porque hoje eu estou lançando uma pedra aqui no seu para-brisa para chamar a sua atenção. Porque você vai andar no Espírito. E no Espírito você vai vencer a carne. E no Espírito você vai vencer a alma. E no Espírito o propósito de Deus vai se desenrolar na sua vida. Se você crê nisso, eu quero que você fale. Paulo ficou dependente. 3 dias, não comeu nada. Não via. Não tinha televisão. Não tinha internet. O que ele vai fazer? Foi orar. Foi buscar. Foi consultar o que ele estava fazendo. Foi a oportunidade que Deus deu para ele de avaliar o caminho que ele estava. A caminho de Damasco, perseguindo pessoas que supostamente ele achava que eram criminosos. Mas não era. Aquele Jesus que ele estava perseguindo era o Messias, que todos os profetas diziam que ele viria e que veio, e que ele não estava conseguindo enxergar. E agora, por causa da luz de Deus e por causa da cegueira, ele parou para buscar, e mesmo cego ele viu. Fala para o teu irmão: tem coisa que a gente só vê quando a gente está cego. Amém? Tem coisa que a gente só vê quando a gente está cego. Porque quando a gente está vendo, a gente não consegue ver. Vou deixar você pensar nisso. Paulo viu o que precisava ver quando ele estava cego. E esse é o próximo ponto. Saulo jejuou e orou, buscou a Deus. Saulo transformado teve visão, revelação, palavra de conhecimento. Versículo 10 a 12. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: em quê? Para Ananias. Ananias, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois que ele está orando. Ele está o quê? Ele está orando. E numa visão, o quê? Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Olha que coisa poderosa. Tem crente que está 10 anos na casa de Deus, não vê nada.
não ouve nada, não recebe nada. Mas esse Saulo começou a orar, junto com o jejum de 3 dias, ao poder do jejum. E ele viu, e ele ouviu, ele teve visão, ele teve revelação, ele teve palavra de conhecimento. Ele viu um homem que tinha o nome Ananias. E esse homem punha as mãos sobre ele voltava a ver. Ele teve uma palavra de conhecimento em 3 dias de crente. Fala para o teu irmão, um encontro só com Jesus muda a sua vida. Muda a sua vida. Não endureça o seu coração, para que você não tenha que voltar para casa levado pela mão. Amém? Que alguém não tenha que tomar na tua mão e te levar, porque você não está vendo nada. Para que você comece a jejuar e orar. Mas deixe o Espírito Santo te dar a direção, para que Ele mesmo tome você pela mão e passe a te guiar daqui para frente. Amém. E guie você para um novo sentimento, para um novo coração, para um novo entendimento e para uma nova vida. Saulo teve revelação de Deus. O Espírito Santo, aleluia, o Espírito Santo que habita dentro de mim, habita dentro de você, está colocando para fora o dom dele, o cuidado dele, e ele vai nos visitar com poder. Amém. Ele tem nos visitado com poder, e hoje ele vai trazer uma porção maior do seu poder, porque o que ele está fazendo nesse lugar, ninguém vai ficar para trás. Amém. Diga para o teu irmão, ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar parado, ninguém vai ficar confundido, ninguém vai ficar enganado, ninguém vai ficar escravizado. Quando o terremoto de Deus vem, todas as cadeias são quebradas, todas as cadeias são abertas, e todos saem para fora. Quando a luz de Deus vem e ilumina o caminho para que todos andem no caminho certo e ninguém fica confundido ou parado. Se a luz de Deus está vindo, se o terremoto de Deus está chegando, não haverá cadeia de pé, não haverá cadeia fechada, todas as cadeias vão ser quebradas, aleluia, e aquele que estava preso será livre, se levantará em liberdade, caminhando no Espírito, andando no Espírito e vivendo pelo Espírito. Hoje Deus vai quebrar as condenações. Quantas condenações havia em Saulo naquele caminho? Quantas condenações estavam sobre a vida dele? Eu não estou falando de alguém que já estava no caminho, eu estou falando de alguém que tinha acabado de se converter, amém ou amém? Alguém que tinha acabado de se converter. E nós vamos lá em Romanos capítulo 8 que diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível para a lei, o Senhor tornou possível, vencendo o pecado na carne. Então, quando nós entramos em Jesus, a acusação que estava sobre nós é quebrada, é desfeita. No mundo espiritual, Satanás perde o argumento. Perdendo o argumento, ele perde o direito. E todas as cadeias que tinham são quebradas. Quem está aqui? Atos dos Apóstolos capítulo 2. Pedro, tomando a palavra, pregou, e uma multidão perguntaram, versículo 42, varões galileus, o que nós fazemos para ser salvos? E Pedro diz, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Arrependei-vos, deixai o vosso pecado, crê no Senhor Jesus Cristo e sejam batizados, e será salvo tu e tua casa. Naquele dia, 3.000 se converteram e foram batizados. Naquele mesmo dia, por quê? Porque a acusação que estava sobre eles foram quebradas. As cadeias que estavam sobre ele foram quebradas. Escute, toda mudança na nossa vida não começa lá do lado de fora, começa do lado de dentro. Toda mudança na nossa vida começa quando nós nos rendemos. Eu não peco mais, eu não faço mais aquilo, eu não cometo mais aquilo, eu não ando mais aquilo, em nome de Jesus. Mudou aqui, mudou o coração, o perdão de Deus entrou em ação. A transformação de Deus começou. E se você deixar o Espírito Santo
nunca mais vai praticar o que praticou. O nome disso é conversão. O que aconteceu com Saulo, o que aconteceu com aqueles 3.000, foi a conversão provocada pelo Espírito Santo, que não permitiu que ele mais olhasse para trás. Quem está entendendo? Não permitiu que ele olhasse para trás. E essa é a obra que o Espírito Santo está fazendo aqui. Nós não estamos falando dele, invocando a ele de forma aleatória, mas nós estamos aumentando a nossa busca e aumentando a nossa experiência de transformação. O que ele está derramando sobre nós, culto após culto nesse lugar, não é para uma minoria, mas é para todos. Para todos que se renderem a ele e deixarem o seu espírito guiar. E todo aquele que precisa ainda de alguma coisa para acordar, ele vai fazer. Mas ele não vai te perder. Você não vai ficar para trás. Quem está aqui não vai ficar para trás. Ele não vai te perder. Porque o que é impossível para você é possível para ele. Saulo saiu daquele caminho. Foi jejuar, foi orar, teve visão, teve revelação, teve palavra de conhecimento e viu o cumprimento disso. Viu o quê? Saulo foi curado, batizado, transformado, passou a ser guiado pelo Espírito. Aleluia. Se fortaleceu, se levantou, foi pregar, foi provar que Jesus é o Senhor. Olha que coisa linda. Versículo 13. Respondeu Ananias: Senhor, muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito teus santos em Jerusalém. Ananias ainda tinha argumento, mas Deus não tinha mais, porque Deus falou assim: eu já fiz a obra, acabou. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim o vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou em casa, impondo as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como as escamas, recuperou a vista, levantando-se, foi batizado e, tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviram estavam atônitos e dizia: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então, glória a Deus, uma oferta de palmas a Deus. Quero finalizar aqui. Se você começou a ler meu livro, Eu Sou Profeta, no meu testemunho, eu dou uma parada para falar aqui de Saulo, como eu disse para você. E eu conto para você que eu me converti uma segunda-feira e na mesma semana eu já estava evangelizando e levando gente para a igreja. Na semana seguinte eu já estava no evangelismo. Primeira semana, segunda semana, terceira semana eu estava pregando no amigo. Porque o novo nascimento traz uma vida no Espírito. Olha para mim. O que é impossível para nós é possível para Deus. O que nós não podemos, Deus pode. Isso faz parte da sua entrega e do propósito dele na sua vida. Isso faz parte de você se deixar moldar e conduzir por ele. Porque no momento que você aceita Jesus como Salvador, ele perdoa os seus pecados, ele quebra os grilhões, tira a acusação que era contra você. Ananias ainda dizia: esse Saulo nos perseguiu, esse Saulo veio aqui para isso. E o Senhor disse para ele é o vaso escolhido, ou seja, rapaz, deixa isso para trás, já ficou, ele é um novo homem, vai lá, porque eu vou fazer ele entender o quanto ele deve padecer para o meu nome. Fica tranquilo, o que ele fez, eu vou fazer com ele e vai ficar vivo, não tem problema nenhum. Mas o Senhor sabia disso e disse: vai lá, porque o homem não vê como Deus vê.
só com Jesus, a obra de Deus se acelerou na vida dele. A obra de Deus entrou em ação. Apóstolo, como é que se faz isso? Aqui, ele começou a orar e a jejuar. Ele foi se consagrar. Por causa da situação? Sim. Por causa da cegueira? Sim. Se você não entra em jejum e oração no meio da tribulação que você está passando, quando é que você vai entrar? Para você entrar em jejum e oração com tudo bem, você precisa estar em outro patamar. Por isso eu convido você no jejum dos 300. Porque é um outro patamar. Amém ou não, amém? É um outro patamar. Para que você conquiste. Porque o que faz você jejuar e orar é a luta que se abate. É a dificuldade que entra no seu caminho. É a situação que chega. E Deus usa essa dificuldade para se revelar a você. Para mudar o seu caminho. Para dar uma nova direção. Aleluia. Para que você passe a andar no Espírito. Aquele que passa a andar no Espírito tem um testemunho dentro de si. E tem um testemunho dentro do lugar onde você está. Aquele que passa a andar no Espírito tem um testemunho dos que estão em sua volta. Aquele que passa a andar no Espírito começa a convencer os outros do Senhor que transformou você e quer transformar ele também. Aquele que anda no Espírito, ele dá testemunho para os outros reconhecem que ele não é mais o mesmo, não é mais aquele que perseguia, não é mais aquele que brigava, não é mais aquele que farreava, não é mais aquele que se confundia, não é mais aquele, é uma outra pessoa. E será uma outra pessoa porque algo aconteceu. Porque algo aconteceu. O primeiro lugar onde se viu esse homem transformado foi dentro de casa. Onde? Dentro de casa. Ele entrou para a casa de Simão. Simão? Esse cara aqui, a gente leu. Ele entrou para dentro da casa. E lá a transformação dele aconteceu. Fala para o teu irmão, a transformação acontece dentro de você. Dentro da casa espiritual. E dentro da casa onde você está. Se renda. Se você sair daqui hoje rendido, o Espírito Santo vai tomar você pela mão. O Espírito Santo vai guiar você para uma nova experiência. O Espírito Santo vai iluminar você, vai se colocando de pé. Assim como ele iluminou Saulo. Aleluia, para te conduzir a um propósito novo. Para te conduzir onde? Um propósito novo. A visão que Saulo teve se cumpriu. 3 dias depois. Quantos dias depois? 3 dias. O homem chamado Ananias entrou. Ou, vou falar o contrário. Entrou um homem na casa onde ele estava. E esse homem se chamava Ananias. Esse homem que se chamava Ananias impôs as mãos sobre ele. E ao impor as mãos sobre ele, ele voltou a ver. A visão que ele tinha tido aconteceu. Por quê? Porque aquela luz que o derrubou fez com que ele se rendesse. Fez com que ele buscasse a face do Senhor. E teve experiência no Espírito naqueles 3 dias. Essa experiência no Espírito abriu o seu entendimento espiritual para o propósito dele. E o propósito se cumpriu. Quando terminou a visão, o cumprimento da visão, ele foi convidado ao comprometimento. Ele foi convidado ao quê? Ele foi convidado ao comprometimento. E nesse comprometimento ele se batizou. Se batizando, ele se fortaleceu. Se fortalecendo, o propósito de vida dele se manifestou. O destino dele foi mudado. O perseguidor passou a ser perseguido. O confrontador passou a ser confrontado. A verdade que ele carregava era mentira. E agora a sua mentira ficou para trás. Ele passou a confrontar aquela mentira que ele tinha como verdade e anunciar a verdade verdadeira que o libertou, para que outros também fossem transformados pela mesma verdade. A luz de Deus que está nascendo sobre você vai arrancar toda mentira.
mentira plantada pelo diabo, toda mentira de acusação, você não presta, você não é, você não faz, você não pode, você não consegue, você é feio, você não é referência, né? Você não é isso, você não é aquilo. Essa mentira não vai ficar. Essa mentira não vai ficar. E em 3 dias, escute isso, em 3 dias, você vai ver isso se reverter. Em 3 dias você vai ver isso sem dizer uma palavra, porque o Senhor está indo ao encontro. Em 3 dias você vai ver isso se reverter. E você vai ver que o Deus a quem você serve é Deus que te protege, que te guia. Nenhuma mentira que entrou por uma tentação, que entrou por um pecado, que entrou por um erro, vai dominar você. O caminho novo de Deus na sua vida já começou, e o diabo não vai levar você para trás. O caminho novo já começou, e nenhuma escorregão, nenhuma queda se transformará em volta, mas você vai se levantar para nunca mais cair. Você vai se levantar para saber ajudar aqueles que precisam ficar de pé. Aleluia. A obra que o Senhor começou na sua vida, ela é perfeita dele. O caminho nosso é imperfeito, mas o Deus perfeito sabe convencer você, sabe guiar você, sabe guardar você, e o que é dele em você vai se manifestar no seu dia a dia. Tudo aquilo que o Satanás plantou será arrancado hoje. Será arrancado hoje. O homem de Deus, a mulher de Deus que você nasceu para ser, que está aí dentro, vai sair para fora. O homem de Deus, a mulher de Deus que você nasceu para dar testemunho, vai se manifestar na sua vida. Nenhuma mentira, distorção, engano do diabo que plantou na sua carne no tempo da sua vida sem Deus, nenhuma delas vai prevalecer. O Senhor está arrancando toda a carga, está arrancando toda a mentira, está destruindo toda a carnalidade, está arrancando